Graças a Deus, né? Amém? Graças a Deus, irmãos. Olha, tempo muito importante. Eu falei para o Rafael, não esquenta não com o tempo. O momento de oração, de intercessão vai ser a parte mais importante, né? Mais importante, não que as outras não foram, mas nesse momento nós estamos aqui colocando, né, diante dos irmãos a necessidade desses nossos irmãos conhecidos como a igreja perseguida. Eu vou novamente assim insistir, assim, só para saber, mas levanta alto a mão, senão não vê. Não é para criticar você. Quantos irmãos aqui recebem a revista Portas Abertas, assinam? Levanta bem alto a mão, bem alto. Pouquinha gente, tá? Eu acho que dá para a gente fazer mais, irmãos. R$40 por mês, por ano. R$40 por ano, irmão. Você recebe a revista mensalmente e você recebe pedidos de oração, você recebe ali as histórias de batalhas e de vitórias. É muito importante. E aí você coopera com a missão. Quando você se inscreve, né, você assina a revista, você está cooperando com a missão, financeiramente também, tá? E como ele disse, eles mandam um boleto, né? Às vezes assim, em algumas revistas, fazem campanha, mas você não é obrigado a contribuir, cooperar. Agora, se você quiser, né? É um privilégio, não é? Não é um privilégio? Cooperar para que esses nossos irmãos sejam atendidos. E tudo isso tem um custo, né, irmãos? A viagem que Portas Abertas faz, os advogados, né, que eles contratam, tudo isso, todo o material que vai para lá, tudo tem um custo, irmãos, né? E a missão que já está há muito tempo, né? Muito tempo nesse trabalho. Muito bem, deixa eu só colocar minha água aqui. Então, o tema, olha, não faz mal se não der tempo. Aí eu acerto com o pastor Wagner, domingo que vem eu estou aqui de novo, se tiver que continuar. Não tem problema, esse momento que nós passamos é muito especial. Não poderia ter sido deixado para trás, tá? Não que a mensagem da palavra de Deus não seja. O tema é quando Deus manda voltar. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando Deus manda voltar. Deus já mandou você voltar alguma vez? Retornar? Você obedeceu? O que você fez? Nós vamos ler Jeremias, capítulo 3, versículos 6 a 14. Jeremias 3, 6 a 14. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, quem está falando isso é o profeta Jeremias. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Para quê? Jeremias, profeta Jeremias, ele iniciou seu ministério profético no 13º ano do reinado de Josias. Josias estava nessa época com 21 anos e começou a reinar com 8. Mas não, naturalmente havia lá os conselheiros, né, pessoas que estavam ali com ele. E Josias foi um dos poucos bons reis, tá, da nação. E ali em 2 Reis, que não precisa colocar aí, tá? 22:2, diz que
Ele, o rei Josias, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, rei Davi, seu predecessor, sem desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante na Bíblia, quando descreve sobre os reis, é muito comum Deus comparar a caminhada deles com Davi. Fulano andou nos caminhos de Davi, quer dizer, lhe agradou a Deus. Há um versículo na Bíblia, não lembro agora, que diz que Davi agradou em tudo o Senhor, exceto numa coisa. Você sabe qual foi? Exceto na queda dele, né, com Batseba. Fora isso, ele agradou em tudo a Deus. A Bíblia fala isso. O Senhor o perdoou, né, por isso. O Senhor o perdoou. Depois de clamor, do arrependimento sincero, está lá o Salmo 51 que o diga, tá? E ele é considerado um rei segundo o coração de Deus. E esse rei Josias foi um homem que seguiu o exemplo, né, do rei Davi, e não desviou-se nem para a direita, nem para a esquerda. E o texto que nós lemos aqui, Deus pergunta: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se, a nação. A prostituição espiritual, que envolvia, em alguns casos, prostituição também física. Tá? Se prostituiu espiritualmente, é isso que está dizendo o texto. Você viu o que a nação fez? Por que subiu todo o monte elevado? Porque era costume pagão. Eles tinham esse costume, né, de lá nos montes, colocar seus altares idólatras, suas colunas sagradas, no monte debaixo de árvores frondosas. Então Israel, aqui a nação, tinha então seguido esses costumes pagãos. E Deus estava então fazendo essa pergunta. E o texto continua. Versículo 7, depois de ter feito tudo isso, olha o que Deus fala: pensei que ela voltaria para mim, ou seja, se arrependeria, mas não voltou. Triste isso, né? Puxa, pensei que voltaria para mim, mas não voltou. Versículo 8. E 7 ainda, e a sua irmã traidora, Judá, a nação de Judá, viu essas coisas, olha que interessante, viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio, e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. Irmãos, viram isso aqui? Israel, vocês sabem a história, né? Primeiro era a nação de Israel. Lembra no tempo do rei Davi, rei Salomão, depois Salomão morre, a nação se divide em duas, o reino do norte e o reino do sul. Quem lembra, quem sabe disso aí? Quem lembra disso aí? Tem um pessoal que estudou, né? Panorama lá, lembra? Quem leu, né? O reino do norte tinha 10 tribos, foi chamado de Israel. E o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou sendo chamado de Judá. É disso que está falando. O reino de Israel aqui já havia sido destruído. Está entendendo isso? Preste bem atenção, irmão. Preste atenção aqui. Aqui é importante agora. Por isso que Deus fala: a sua irmã traidora, Israel, né, de Israel, Judá, a nação de Judá, reino do sul, viu também o que eu fiz à infiel Israel. Dei a ela uma certidão de divórcio. Me separei dela. É o que Deus está falando. E aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Tá? Pelos assírios. Né? Os assírios invadiram o reino do norte e aí destruiu aquela nação, levou todo mundo cativo, né? Ficaram só alguns lá. E olha, foi terrível. Acabou totalmente com a nação de Israel. Isso aconteceu em 722 a.C., 722, 721, né? Essa fase aí, tá? Antes de Cristo. E não foram os babilônicos,
foram os assírios. Continuando aqui. E Deus fala: entretanto, a sua irmã viu isso, sua irmã Judá, que eu a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Agora Deus chama a infidelidade da nação de adultério, adultério espiritual, infiel contra Deus. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu. Viu isso, mas se prostituiu, sem temor algum. Ela viu que o reino do norte, Israel, foi infiel ao Senhor. Ela viu a consequência disso. Entenda, mas nem assim teve o temor de Deus no coração. Também foi infiel. É isso que Deus está falando aqui. Irmãos, isso aconteceu lá, mas isso acontece hoje. E não falo de nações, falo de pessoas, indivíduos. E alguns chamados cristãos, talvez sejam ou talvez não, Deus o sabe, que se tornam infiéis, que se prostituem espiritualmente, que adulteram espiritualmente, se tornam infiéis ao Deus, ao Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Aí o versículo 9, mas antes eu quero ler para vocês um texto aqui, irmãos, porque eu penso nisso, não houve temor do Senhor, isso é muito importante, não houve temor algum. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é muito sábio obedecer os mandamentos do Senhor, é muito sábio andar nos caminhos do Senhor, é tolice não fazê-lo. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Há um texto, Deuteronômio, capítulo 10, vamos ler versículo 12, né? Eu anotei aqui para os irmãos, e vou fazer esta leitura, deixa eu ver se você, não sei se eu coloquei aí, né? Olha só, vejam isso. Agora, ó Israel, preste bem atenção nisso, é para mim e para você, não é agora para Israel. Agora é para mim, põe seu nome aí, meu nome. Agora, Marcos, põe seu nome. Agora você, está me assistindo também em casa. Que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Esse pede não é por favor, não. Esse pede é manda. É mandamento. Senão, que tema ao Senhor. Respeito profundo, uma reverência, uma consciência de que Deus é o Deus soberano e juiz de todo o universo, e diante de quem nós compareceremos um dia. Não estão entendendo? O seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, é isso que Ele pede, que ande em todos, não em alguns, em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. É isso. Não menos que isso. E aí, então, o Senhor Jesus deu a vida naquela cruz, para que isso fosse possível. Aí, então, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, subiu, deu a promessa do Espírito Santo. 10 dias depois que ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para a igreja, para que isso fosse possível. E pela ação do Espírito Santo, a igreja pode então andar com Deus, viver em comunhão com Deus, ter o temor de Deus no coração, ser até cheio do temor de Deus, como diz o livro de Atos, estar cheio do Espírito, estar cheio de amor pelo Senhor e andar em seus caminhos. Amém, igreja? E não ser infiel, não se prostituir, não adulterar espiritualmente. Versículo 9 agora. Acho que o próximo púlpito vai ter que ser um pouquinho mais largo aqui. Tem que caber o caderno e a Bíblia.
Versículo 9. Não teve temor algum Judá, a nação de Judá, e por ter feito pouco caso da imoralidade, tá? Fez pouco caso. Os profetas falaram, os profetas advertiam: não peque, não seja infiel a Deus, não seja imoral. Mas ela fez pouco caso, como muitos hoje fazem, diante da advertência da palavra de Deus. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. No caso da nação, foi literal. Eles adoravam, ídolos de pedra e de madeira. Se tornaram idólatras. Naturalmente, havia exceções no meio do povo, mas na grande maioria, pelo que a gente vê. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Houve uma época ali, quando o rei Josias estava reinando ali em Judá, como ele foi como diz o texto, um rei bom, ele então decidiu fazer uma reforma religiosa, espiritual, ali em Judá. O povo estava afastado de Deus. Acharam o livro da lei num lugar, é como se tivesse jogado num canto assim. Acharam, ele soube que acharam o livro da lei, mandou trazer, leu para o povo, e ali mandou tirar todos os postes, os ídolos, os altares pagãos, mandou varrer tudo, tirar tudo de Judá, da nação. Puniu aqueles profetas, aqueles que levavam o povo, que dirigiam o povo, sacerdotes, puniu, irmãos. Procurou fazer ali uma faxina espiritual na nação de Judá. Mas mesmo assim, o povo depois, mais tarde, novamente voltou para o pecado. Voltou para o pecado. Pois dele veio mais um rei, eu não lembro o nome do rei agora. Esse rei foi o filho dele, não lembro, mas depois veio o rei Joaquim, veio Joaquim, depois veio o rei Zedequias, que foi o último rei, e aí a nação foi destruída pelos babilônicos, como uma punição, um juízo de Deus sobre aquela nação adúltera, prostituta, infiel e idólatra. Irmãos, a Bíblia fala em Romanos, o apóstolo Paulo diz: considerem a bondade, temos que considerar, e a severidade de Deus. Deus é bom, lógico que é. Não fosse, nós não estaríamos aqui. Todos nós teríamos sido consumidos já. É ou não é? Pois éramos inimigos de Deus. Pecávamos, não que não pecamos agora, mas andávamos pecando, vivíamos no pecado, porque agora não, espero que não, O crente verdadeiro procura evitar o pecado. Deus é bondoso, sim, mas Ele também é justo. Ele sempre vai punir o pecado, ou o pecador. E como Ele é bondoso, a não ser que haja arrependimento. Considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Continuando, versículo 10. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Isso pode acontecer. A pessoa sinaliza exteriormente que está se convertendo e não se converte. Sinaliza exteriormente que está se arrependendo, mas não se arrependeu. Sinaliza exteriormente que está voltando para o Senhor, mas não está voltando. Sinaliza exteriormente que está vivendo com Deus, mas não está vivendo com Deus. E Deus sabe, porque Deus vê o coração. Coração. E aqui no versículo 12, Deus fala então: vá e proclame esta mensagem para todos os lados do norte. Interessante que o profeta é como se ele
se dirigisse ao norte. Por que ao norte? Porque a nação de Israel, que já havia sido levada para o cativeiro, ela foi distribuída pelos assírios, pelas aquelas províncias, né, do Império Assírio lá no norte, ao norte. É isso que ele fala. Tá? Vai e proclama esta mensagem para todos os lados do norte, como falando para a nação de Israel. Volte ao infiel Israel, declara o Senhor, volte ao infiel Israel, declara o Senhor, não mais franzirei a testa, como se tivesse, né, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado, reconheça, aqui é a questão, o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, não me obedeceu, declara o Senhor. Versículo 14, voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Volte, reconheça, filhos rebeldes, é a mensagem que Deus está falando. Irmãos, há muitas pessoas hoje que se desviaram dos caminhos de Deus, né? Alguns estão por aí, alguns eram cristãos verdadeiros, estão afastados, outros talvez não fossem, não sei, não são, né? Precisam se converter ainda, Deus é que sabe, nem eu e você. Mas alguns estão nas igrejas às vezes, nos cultos, mas o coração está afastado de Deus, porque estão se prostituindo espiritualmente, estão sendo infiéis, ouvem a palavra, mas fecham o coração e não obedecem. É sério isso, irmãos, é sério isso. Voltem, voltem. Voltem do quê? Em que estão sendo infiéis? De que forma estão se prostituindo ou adulterando espiritualmente? Com a incredulidade, o orgulho, a arrogância, o ódio no coração, muitas vezes a violência, e alguns até homicídio, né? Desonestidade, roubo, hipocrisia, alguns corrupção, trapaça, mentira, cobiça, avareza, inveja, a impureza, a imoralidade sexual, seja adultério mesmo, prostituição, fornicação. A Bíblia condena qualquer relação sexual fora do casamento. Quero que a igreja entenda, saiba que se é ensinado, nós ensinamos isso aqui, não é a primeira vez. Toda relação sexual fora do casamento, pessoas que não se casaram, não são casadas, ou uma pessoa casada com outra pessoa que não é o seu cônjuge, tá? Isso é pecado. Deus reprova. Pureza, imoralidade sexual, fornicação, chamada fornicação, né? Pessoas que são solteiras e têm relação sexual, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, a palavra de Deus condena isso. É pecado. É pecado. Pode ser que a sociedade aceite, como pode aceitar o adultério, como pode aceitar a fornicação, mas Deus reprova. A lascívia, a pornografia, tem mais coisa que aquela linguagem indecente, irmãos. Sabe, aquelas piadinhas sujas, picantes. Às vezes alguns cristãos entram nisso aí, dão ouvidos, ou falam, e a palavra de Deus condena. E Deus diz, não faça isso. Vamos, é sério isso aí. Linguagem indecente, palavrões, muitas vezes. Você já viu
membro de igreja falando palavrão, para lá e para cá. Já viu? Espero que seja você, né? Espero que não. Mas existe. Existe. Alguns talvez começando, estão aprendendo, outros já antigos. Não sei se não aprenderam, ou não sei se desobedecem mesmo. Eu sou de um tempo, eu já falei isso aqui para vocês, quando era menino, e mesmo adolescente, irmãos, a gente falava os palavrões, não é por nada, mas dificilmente você viu uma moça falando palavrão, mas dificilmente, uma mulher falando, hoje em dia, irmãos, está cheio por aí, crianças, moças, rapazes, sabe, é uma linguagem decente, não é própria para o crente, isso desonra o Evangelho. Eu quero falar sobre isso aqui também, o mau testemunho de alguns. Isso dá mau testemunho. Falar um pouquinho mais sobre isso. Irmãos, aí vai. Voltem do quê? Dos vícios. Muitas vezes bebida alcoólica, ou drogas alguns. Voltem. Não só a linguagem indecente, o vestuário indecente. Vou mexer aqui numa casa de vespa. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus fala, que a mulher cristã, está em Timóteo 2,9, 2 Timóteo, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo, tá? Ela deve se vestir com decência e discrição. Eu acho que quase toda, talvez possa ter uma exceção de uma mais novinha, mais inocente, mas toda mulher sabe que há certas partes do corpo dela que não devem ficar expostas. Quase toda mulher sabe isso. Porque estimula a cobiça. Sabendo disso, o que uma mulher cristã deve fazer? Como é que ela deve se vestir, irmãos? E o que a gente vê hoje em dia por aí? Muitas vezes. Tem a ver isso? Lógico que tem a ver. Está na palavra de Deus, claro que tem a ver. Com discrição, ou seja, comedida, moderada, sóbria, equilibrada, sensata, comportada. Muitas vezes atitudes, irmãos, do cristão, o cristão dando mau testemunho no seu trabalho, na vizinhança, um cristão tem um nome de crente, talvez seja, não sei, encrenqueiro, briguento, com seus vizinhos, lá no trabalho, lá no serviço dele, na escola. Talvez um patrão trata mal os empregados, ou um líder que trata mal os liderados, ou um empregado que não segue e respeita a autoridade do seu patrão, tá? Faz uma coisa aqui, o patrão vira as costas, ele vai fazer outras, esconde lá. Todas essas coisas, irmãos, são coisas que a gente tem que aprender como cristão. Mas é uma regra. Não é questão de regra, porque quando você está andando com o Senhor, quando você está buscando o Senhor, quando você está crescendo na comunhão com o Senhor, quando você está sendo cheio do Espírito Santo, e a influência do Espírito está ali na sua vida, crescente, você não vai desejar fazer essas coisas. Você vai amar fazer aquilo que é correto diante de Deus. Não é que você vai fazer apenas por um dever, você vai fazer porque é dever e porque você faz com amor. Você ama fazer aquilo que Deus se agrada que você faça. Isso é para mim e para você, irmãos. Precisamos. Talvez a gente pense, não, quem deve voltar ao Senhor é aquele outro lá, está mal a vida dele. Não, irmãos, às vezes somos nós, precisamos voltar para o Senhor de algumas coisas. Voltem, diz aqui, voltem, diz o Senhor. Quando, né? Texto, quando Deus manda voltar? Creio que o Senhor está falando conosco neste momento. Então, sobre o mau testemunho, irmãos, quero falar outra coisa aqui. Isso desonra. O mau testemunho desonra o nome de Cristo, desonra o Evangelho, desonra a igreja, viu? A igreja é a noiva de Cristo.
Tem gente que não dá muito valor para a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, irmãos, ele é chamado corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Há um vínculo espiritual profundo entre Cristo e a igreja dele. Lógico que há. A igreja é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso mau testemunho desonra o nome de Cristo, desonra o Evangelho e desonra a igreja do Senhor. Colocamos pedra de tropeço para aqueles que ainda não se converteram. Colocamos uma pedra, um obstáculo. Em vez de levá-los a Cristo, nós colocamos um impedimento. Então, assim foi Israel, a nação de Israel. E eu quero aqui ler com vocês agora um texto. Assim, o versículo 14, vou ler aqui o versículo 22. Desculpe, 22 aqui. Jeremias, tenho que pular, mudar um pouquinho por causa do horário, né? Versículo 22 desse mesmo capítulo aqui, Jeremias 3. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei. Olha Deus aqui, irmãos. Olha a bondade e a misericórdia de Deus. Eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Interessante que eles repetem aquilo. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. Jesus é o Senhor da sua vida, irmãos. Então, não tem outra maneira. É andar nos caminhos do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos? Vamos orar nesse momento? Eu creio que vou ter que pedir para o Wagner, para domingo que vem, continuar. Vamos orar. Eu quero só falar uma coisa que eu esqueci aqui. Mau testemunho nas redes sociais. Eu não sou de ficar fuçando rede social. Não tenho tempo para isso. Tenho mais coisa para fazer na minha vida. Até já tive vontade. Um dia desse eu tive vontade. Por uma coisa que me entristeceu. Uma pessoa que não é cristã, assim, mas não frequenta a igreja. Comentou. Fez um comentário. Puxa, a pessoa da igreja, nas redes sociais, se portando assim. Fiquei muito triste com aquilo. E depois uma pessoa que nem mora aqui, em São Vicente. Porque a rede social vai longe, viu? Falou, puxa, essa pessoa é crente? Aí citou o nome. Eu falei, meu Deus. Pessoas que na rede social curtem coisas que não devem. Curtem frases, pensamentos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Curtem. Dá um positivinho lá, coraçãozinho lá. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E outros que se expõem mesmo. A rede social se expõe. Eu falo agora aqui, irmão, se expõe fisicamente. Eu não vejo, mas já ouvi falar. Pessoas de igrejas, espero que não tenha ninguém aqui assim. Que usa a rede social, acha que, sei lá o que é que acha, nem se expõe. Expondo o seu corpo, para todo mundo ver. Isso é comportamento de um cristão? Não é. Não é. São coisas práticas, viu, irmão? Estou colocando hoje. Então, aí Deus fala, voltem, reconheçam, se arrependam, voltem para mim, porque o pecado é destrutivo, tem consequências. Tem dito isso aqui os pregadores, tanto o pastor Wagner como o pastor Alexandre. O pecado traz consequências. Vamos orar, agora vamos. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, o nosso Deus
é um Deus misericordioso. Esta palavra aqui é uma palavra que nos chama, voltem. E o Senhor diz, voltem, porque eu os curarei, eu libertarei vocês, eu transformarei vocês. É isso que Deus está falando, com muito amor. Está entendendo? Deus disciplina a quem ama, com muito amor. Voltem. Você está longe, você está afastado, ou está se afastando. Você percebe isso agora, nesse momento, você percebe. O Senhor está batendo no seu coração, parece que vem uma luz, aí você fala, puxa, eu estou me afastando do Senhor. Já estive mais perto. Então para, o Senhor diz. Para agora mesmo, para agora mesmo. Porque Deus, quando Ele vê a miséria espiritual de alguém, né? Ele manda voltar. Ou quando Ele vê a pessoa se afastando, indo para a miséria espiritual, o Senhor manda voltar. Quando Ele vê que você está caindo lá num precipício, Ele vai mandar você voltar. Não segue adiante, você vai se ferir. Você vai se autodestruir. Deus, abençoa, Senhor, nossas vidas, Pai. Querido Deus, nós ouvimos hoje desses nossos irmãos da igreja perseguida. Pai, nós não temos perseguição aqui, Senhor, não temos. Mas alguém já disse que o que pior ameaça para a igreja, Senhor, não é a perseguição. Não é uma perseguição como há nesses países, Pai. Alguém já falou isso? Não é. A pior ameaça para a igreja são cristãos sem compromisso com Deus. Isso acaba uma igreja. Deus, então, nos abençoa, Pai, a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, vai revelando ao nosso coração pela Tua palavra, Senhor. Vai falando conosco, vai trazendo ao nosso coração arrependimento, Pai. Quebrantamento, contrição, Deus. Senhor, coisa que vem de Ti, porque a gente não sabe fazer isso. A gente não consegue, Pai. Não adianta a gente querer nos arrependermos por nós mesmos, queremos estarmos aqui nos quebrantando por nós mesmos. Não dá certo, Pai. É o Senhor quem sabe fazer isso. É o Senhor quem sabe sondar o nosso coração. É o Senhor que sabe, Pai amado, discernir, Pai. Dar o discernimento, Senhor, melhor falando, daquilo que é e daquilo que não é. Ó Deus, por favor, Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, o Senhor mesmo, pela Tua palavra, que o Senhor fale nos momentos, Pai, de oração, nos momentos daquele tempo com o Senhor, que o Senhor esteja nos transformando, que o Senhor esteja nos corrigindo, que o Senhor esteja nos ensinando, Pai amado. Que o Senhor, Pai, que aquela palavra do Salmo se cumpra, que seja uma oração nossa, Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, envia o avivamento do céu, avivamento verdadeiro, Pai, avivamento, Pai, que traz amor pelo Senhor, temor do Senhor, comunhão com o Senhor, um andar com o Senhor, uma paz do céu, uma alegria do céu, Pai amado. Oh Deus querido, um serviço, Senhor, produtivo e frutífero, não por apenas a estrutura, a organização, que é importante, mas por vida no Espírito, o Espírito Santo, Pai, usando a igreja, Senhor, e a igreja produzindo frutos, Pai, na alma e frutos de gente que se converte para Jesus. Senhor, aviva esta igreja, faz de nós uma igreja, Senhor, esteja glorificando o Senhor, agradando o Senhor, Pai, sendo aprovada pelo Senhor. Nos abençoa, Pai, abençoa cada um aqui, Pai, abençoa em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Se a gente, é que eu não falei nada, né? Se tivesse um cântico, dava para cantar de repente, mas não tem, né? Que Deus abençoe, tá? Semana de oração, hein?
Irmãos, é para nós aqui. Você puder vir, venha. Terça, quarta,